a importância de estar preparado para esse final. Irmão Roberto Flávio, o que tu diria para os teus aí? O que tu diz para os teus quanto à preparação para esse tempo que ele tem que se preparar, que tem um plano de salvação, que tem os nomes que ele tem que saber? Que parte que o irmão anda? O irmão fala tudo numa coisa só ou o irmão vai devagar? Como é que o irmão traz para os irmãos que é importante nós saber, né? As estratégias do irmão Roberto Flávio. Fica à vontade, meu irmão. Deus abençoe. Aleluia. Bom, a Escritura é bem clara naqueles que dão ouvido a elas. Eu não posso fazer ninguém me ouvir sem que não seja recíproco. Eu não vejo nenhum texto nas Escrituras e Alcha insistindo alguém para segui-lo. Eu não vejo nenhum texto nas Escrituras dos apóstolos insistindo, persistindo alguém para segui-lo. Isso é uma tradição dos homens, no afã de resgatar vidas. Nós passamos a ser pessoas repetitivas das mesmas coisas. Já fizemos um podcast aqui que não devemos lançar pão aos cães, muito menos pérolas aos porcos. Eu não gasto a minha saliva, eu não gasto o meu precioso tempo para insistir com pessoas que não querem ouvir a verdade. Nós falamos de 3 estágios de mentes, que são mentes despertadas, mentes adormecidas e mentes cauterizadas. Então, a quem eu procuro levar o evangelho? Mentes despertadas, não mentes adormecidas, nem mentes cauterizadas, mas mentes despertadas, porque ela vai dar uma chance para si mesmo de ouvir a palavra, porque essa mensagem é um prenúncio. O evangelho é um prenúncio, irmãos. O evangelho não é uma regra. Eu não tenho que botar terror em ninguém através da palavra, não. É o que eu vejo mais aí, muitas das vezes, com a fala de alguns pregadores, de alguns ensinadores, é botar um terror no povo. Não, Yahshua nunca fez isso. Yahshua sempre procurou conscientizar as pessoas da verdade. Então, quando eu abro meu coração para a verdade, quando eu sou recíproco à verdade, e isso é fácil de diagnosticar, a pessoa tem sede. Eu, muitas das vezes, quando eu quero saciar minha sede, um copo com água não me satisfaz. Então, eu peço o segundo copo, até que aquela sede seja saciada. É simples a matemática. Então, lá no começo de todas as coisas, você não vê. Eu já procurei, já pesquisei, eu não vejo Yahshua insistindo com ninguém. Isso é coisa do sistema religioso e muitas resmas, muitos costumes ruins que muitos Yaldim traz nos dias de hoje. Fica nessa preocupação. Eu sou testemunho vivo de anunciar Yau e Evangelho Yau e Yahshua a algumas pessoas e logo, pouquinho, não demorou muito, essas pessoas foram alcançadas. Não pela minha persistência, não pela minha, sabe, ali, não, falei uma vez, orei pelaquela pessoa e deixei o Pai trabalhar, porque até a palavra me ajuda, até a palavra me instrui sobre isso. Eu já falei várias vezes e não tenho dificuldade de falar, eu não perco o meu tempo, eu não gasto a minha saliva, eu faço a minha parte, evangelizo, dou os folhetos. Quando eu tenho uma brecha, eu falo de Yau e Yahshua, e se a pessoa aguçar a curiosidade, eu vou entender aquilo que primeira epístola de Kéfas, Pedro, me diz, no capítulo 2, do verso 9. Eu entendo isso, eu não tenho dificuldade de entender isso. Primeira epístola de Kéfas, Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócios reais, nações santa, povo exclusivo de Iau, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o meu papel, de anunciar. Então, eu entendo que eu me enquadro aqui dentro desse programa espiritual.
Carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o soberano Yahweh, Pai de nosso Salvador Yahshua Mashiach, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Yahshua. Olha que coisa interessante. Porque Yahweh nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o homem não faz nada, o homem não pode fazer nada. É Yahshua, através do seu amor e pela benevolência do Pai, que faz tudo. A Escritura diz que ele opera em tudo, em todos, para a glória do seu louvor. O homem não tem condições de nada. Você pode me dar uma referência das Escrituras? Claro, te dou várias, se você quiser. A Escritura vai dizer que Marcha viveu um período lá no Egito. Era filho de hebreus, mas o pai traçou um plano de salvação na vida de Marcha, e todo mundo já conhece a história, e fez que ele permanecesse o quê? Por um período aonde, irmão Roberto? Lá no Egito. Tudo aquilo ali estava programado, tudo aquilo ali estava arquitetado pelo Abba. Todo mundo conhece. Viveu 40 anos, segundo os fragmentos que nós temos das Escrituras. Diz que ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos ele viveu em Midian, sendo treinado por Yahweh. Os 40 anos treinado pelo homem, aprendendo filosofia, aprendendo costume, aprendendo arquitetura, aprendendo a língua egípcia, tudo ali. Aprendeu tudo dos egípcios. Mas 40 anos o pai falou, agora você vai entrar aqui, você vai entrar no meu tratamento, eu vou te ensinar. E o tratamento do pai não é apenas na teoria, é na atividade, é na prática. Você quer ser treinado por Yahweh? Não é teoria, não. Você pode saber de Gênesis e Apocalipse. Você pode saber de Gênesis e Apocalipse. Você pode falar bem, se expressar bem. Isso não significa nada para o reino espiritual. Você quer ter experiência com o Pai? É na prática. É no arado. É quebrando pedra. É sendo obediente. Aonde o Pai te mandar, tu vai. Mesmo contrariando as tuas vontades. Porque o Pai muitas das vezes dá uma ordem para a gente aí. E se você não tiver no azeite do Ruach Kadosh, você não entende aquela ordem que o Pai te dá e você é rebelde. Então o Pai trata assim. Tu quer ter uma experiência verdadeiramente? O corpo do Mashiach quer ter uma verdadeira experiência com aquele que te conduz? É através da sua obediência. Não tem outro meio, não. Não queira ser você bonzinho, não queira você querer manifestar as obras segundo o seu entendimento, que isso não adianta de nada. As obras do Pai é totalmente diferente com a realidade que muitas das vezes as pessoas querem absorver. Então o Pai, ele já fez tudo, irmão Gilsomar. Nós estamos vivendo na esfera terrena um tempo atrasado, porque a esfera espiritual está lá na frente da gente, está lá na frente. Quer um exemplo? A Escritura vai dizer que Yahshua, quando ele fez a obra aqui da redenção, ele fez isso antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse visível fisicamente, o Yahshua já tinha feito tudo, irmãos. No mundo espiritual está tudo lá na frente. Tudo lá na frente. Nós precisamos desarraigar desse contexto, dessas regimas religiosas, dessa visão pequena de pardal e de rolinha, para nós conseguirmos entender o aspecto espiritual das coisas espirituais. Senão a gente vai ficar como um menino aí, achando que é por nosso mérito, achando que é pelos nossos esforços. O que eu vejo aqui nessa escritura é uma orientação para me regrar, mas o Pai tanto opera o começo, o meio e o fim, é Ele. Eu não tenho mérito nenhum. Você não tem mérito nenhum. Não pensa você que você tem mérito de alguma coisa, que você não tem mérito nenhum. Tudo é Ele que opera pela sua eficácia, pelo seu louvor, pela sua vontade. Simplesmente nós somos
um experimento de obediência na mão do soberano. Só isso. Ele quer que a gente leia aqui as Escrituras, comece a entender na íntegra e nos esforçar verdadeiramente para viver esse tempo que já aconteceu, já aconteceu. O que eu estou falando aqui agora, o que cada um de nós estamos falando aqui agora, o que está sendo gravado, isso já aconteceu. Milhões e milhões de tempo na esfera espiritual. Nós estamos atrasados, tanto é que nós trabalhamos com crono, relógio. Nós trabalhamos com isso aqui, ó, relógio. Na esfera espiritual, o Pai trabalha com kairos, que quer dizer tempo dial. Tanto é que ele é chamado de eterno. No reino espiritual, ninguém se preocupa com calendário. No reino espiritual, ninguém se preocupa com dia de semana. No reino espiritual, ninguém se preocupa com hora, porque o Pai já tem tudo determinado. Ele nos deu essa habilidade terrena para que nós não nos perdêssemos no nosso tempo, nessa esfera terrena, vestindo essa roupagem na nossa matéria. Porque nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais. O que mantém essa esfera terrena, essa matéria em pé aí, é o fôlego de vida que está dentro de nós. Quando o Pai fala vem, ele vai e você cai dura aí, igual um pedaço de pau no chão, e a única coisa que a gente tem que fazer é jogar na cova e meter terra por cima, porque tem que se cumprir a profecia que do pó veio e do pó tem que voltar. Então, o nosso tempo, se nós pensarmos como pessoas apenas terrenas nessa esfera espiritual, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue avançar no aspecto espiritual, a gente não consegue ter entendimento, não intelecto, mas entendimento espiritual. É isso que nós precisamos. A Escritura vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 1, se és que vocês estão numa chia, pense como pessoas espirituais. Não pense como pessoas terrenas, como pessoas intelectuais, pense como pessoas espirituais. Se és que estar numa chia, busca as coisas que vêm de cima, as coisas que estão lá em cima, as coisas do reino espiritual. Isso é difícil para muitas pessoas, porque talvez não conseguem entender. E aí vive nesse aspecto frustrante terreno, achando que é por seu próprio mérito ele pode se ajustar à vontade do Pai. Nunca, nunca. Nunca vai acontecer, porque a Escritura vai dizer lá em Timóteo que tanto o efetuar como o operar pertence ao Pai. É claro que, uma vez conscientizado, eu procuro viver na luz e não nas trevas. Se eu pego uma estrada, uma rodovia, vou conjecturar aqui agora, se eu pego uma rodovia, eu já tive uma experiência de atravessar o Pantanal, não sei se todos já tiveram essa experiência. O que acontece no Pantanal, irmão Roberto? Eu atravessei o Pantanal até chegar em Corumbá, fronteira com a Bolívia. Só à noite não tem iluminação na estrada. É um breu puro. É um breu puro. Antes de eu pegar aquela rodovia, alguém me orientou, falou, ó, cuidado, você não pode andar muito, porque tem muito radar e tem muita travessia de animais. Então você vai ter que andar todo esse percurso, quase 350 quilômetros a 60 quilômetros por hora. Tu já imaginou você andar 350 quilômetros a 60 quilômetros por hora? Por quê? Por que eu tinha que fazer isso? Por causa da travessia dos animais e os radar, que ali eles aplicam uma preservação ambiental para você não atropelar aqueles animais e nem colocar a sua vida em risco. Então, o que eu tive que fazer? Eu estava instruído, irmão Gilsomar? Eu estava orientado ou não estava, antes de pegar aquele percurso? O que eu tinha que fazer? Manter aquilo que eu fui orientado e instruído. E outra coisa, farol. Não existe iluminação lá. Até para não atrapalhar o habitat daqueles animais, porque o homem foi errado meter aquela rodovia lá no meio lá. O homem que é intrometido nas coisas. Ele meteu aquela rodovia lá, né? Pegando um espaço que, na verdade, são dos animais. O Pai colocou eles lá. Tudo bem, não quero nem entrar nesse mérito aí. Mas eu estava instruído ou não estava? Eu estava orientado ou não estava? Eu tinha que andar com farol alto para mim não atropelar nenhum tipo de animal e nem cometer nenhuma transgressão de trânsito.
Mas o que acontece? Aqueles animais já estavam lá? Ou eu que coloquei aqueles animais lá? Ou eu tinha que fazer aquela trajetória e alguém botou aqueles animais lá para me testar? Não, aqueles animais já estavam lá. Então, no reino espiritual, tudo já aconteceu, tudo já aconteceu, tudo já estava lá. A minha orientação, segundo essa escritura, é para que eu faça o quê? Me mantenha na postura, me mantenha em conformidade com a vontade do Abba Pai. Aonde tu pode nos provar isso num texto das escrituras? É fácil de te provar isso. Marcha passou 40 anos no Egito. As escrituras vai dizer que o pai permitiu que ele vivesse lá, passou aquela provação toda, foi colocado num cesto, segundo os relatos dos fragmentos que nós temos dessa verdade. Depois viveu mais 40 anos em Midian, sendo treinado por um sacerdote de Midian chamado Jetro, e lá ele teve as suas experiências com o Abba Pai. Teve ou não teve? Teve. 80 anos se passaram daquela situação, mas o pai já sabia. O pai já sabia, queria ter que aguardar esse tempo terreno para que enviasse um libertador lá. Enviou um libertador. Aquele povo era rebelde? Era. Aquele povo era de dura servidão? Era. Mas o pai, ele não poupou oportunidade. Ele não se privou de oportunidade para que todos que foram tirados do Egito entrasse e ou possuísse a terra prometida. Mas por que isso não aconteceu? Por causa da dureza do seu coração, da sua rebeldia, da sua incredulidade, da sua falta de emuná. Isso acontece nos dias de hoje. Por isso que eu falei para os irmãos que eu não perco mais meu tempo com pessoas que não querem dar crédito à palavra. Eu não perco, irmãos. Eu estou sendo muito sincero com os irmãos aqui. Estou falando em rede pública aqui. Eu sei que esse podcast aí ele vai alcançar. Eu não perco, eu não debato, eu não discuto mais com ninguém. Pessoas que chegam lá quando eu faço uma postagem, quando eu trago uma mensagem, querem, eu vou lá simplesmente, o que eu faço? Ah, é medo, irmão? Não, porque a Escritura diz que eu não devo me envolver com discussões que não vão me levar a nada. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Se as pessoas querem buscar prova, orem, jejuem, busquem a presença do Pai, estude, sabe? Procurem águas profundas que o Pai vai revelar. O Pai vai revelar. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas eu não tenho dúvida que tem aquelas pessoas que são privilegiadas pela sua dinâmica, que se esforçam, que se lancem, que buscam. E o Pai honra essas pessoas. Porque ele falou, o próprio Yahshua falou, se vocês honrar meu Pai honra vocês. Então a Escritura vai dizer através de Yahshua que aquele que bate, a porta abre, aquele que procura, ele acha, e aquele que pede, será-vos dado. É simples assim, simples. Agora, qual é a diferença, irmão Roberto? Que tem muitos que não têm essa dinâmica. Tem dinâmica para tudo quanto é coisa, para discutir, para confusão, para fuzuê, mas menos para buscar a palavra do Pai. Então fica se entrando pelas vias, pelos esses mecanismos de besteirada e discussões que não vão levar a nada. Então, quando eu falo que está tudo preparado, o Pai preparou tudo, o Pai já moldou tudo, já está tudo escrito, já está tudo determinado. Não sou contra quem busca, quem pesquisa, quem tem a ousadia de anunciar dia tal, mês tal. Não sou contra, jamais irei discriminar essas pessoas, jamais irei jogar pedra nessas pessoas. Eu até aplaudo essas pessoas pela essa desenvoltura. Mas eu entendo de forma diferente, até porque o pai, ele vai fazer tudo. Ele começou, ele já passou pelo meio, eu creio que ele já passou pelo meio, e agora já está no final. Então, quando o pai levou aquele povo para o deserto lá, a intenção do pai, o desejo do pai era salvar todos. E aquele povo rebelde, aquele povo murmurando, aquele povo reclamando, e marcha ali aguentando aquela situação toda. Quando chega lá no Êxodo, capítulo 19, o pai vai dar vamos dizer assim, um tiro de benevolência, porque o pai falava com Marcha, tinha intimidade com Marcha. Só que o pai não quer ter intimidade só com o irmão Gilson Mar. O pai não quer só ter intimidade com a irmã Maria Pacheco, com o irmão Régio, com o irmão Breno, com o irmão Lucas, com o irmão Roberto. Não, o pai quer ter intimidade com todos.
Agora, o que vai importar é se eu quero isso, se eu tenho essa dinâmica. Então, o que o pai vai falar lá no Êxodo, capítulo 19? Êxodo, capítulo 19, irmão Roberto, a partir do verso 9, eu vou ler aqui para você entender o contexto da minha fala aqui. Por isso que eu fiz tive que dar a volta lá em Alxalã para chegar aqui. Então, no verso 9 diz assim, ó, disse o soberano e a marcha, eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Marcha relatou ao soberano tudo quanto o povo declarar em resposta. Versículo de número 10. E o soberano disse mais a Marcha, vai ao povo e orienta-o. Consagra-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes e estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Iau descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Deu para entender aí? Qual era a vontade do pai? É vir e todo mundo ver. Nossa, assim como Marcha viu, assim como Marcha tem esse relacionamento com o pai, eu também quero ter. Só que nessa época aqui não tinha Yalcha, não tinha Yalcha. Yalcha veio e cumpriu a obra da redenção. Esperando a redenção. A obra da redenção já foi cumprida, irmãos. A obra da redenção já foi cumprida. O que nós esperamos, irmão Roberto? Só resgate. Porque não é você que vai fazer a obra da redenção, não sou eu que faço a obra da redenção. A obra da redenção já foi feita, já foi concluída. Yalcha é o resgatador. É simples a matemática. Yalcha é o resgatador da sua Querrilá. Isso já está protocolado, isso já está carimbado, isso já foi consumado no reino espiritual. O que nos falta agora, irmão Roberto? É o tempo de Yal se manifestar para que essa obra se torne clara a todas as pessoas. Enquanto isso não acontecer, nesse tempo atrasado que eu estou, vivendo o Kairos, vivendo o crono e não o Kairos ideal, eu tenho que me manter como? Firme. Lembre-se lá, no primeiro, na primeira enquete, que eu falei o quê? O que nós precisamos fazer, irmão Roberto? Simples. 3 coisas só. Só 3 coisas, sim, não temas. Fica firme, irmão. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem enfermidade, tem tribulação, não tem. Fica firme. Fica firme. Porque enquanto eu e você não formos arrancados dessa esfera terrena, o bicho vai pegar de vez em quando. O bicho vai pegar. Então, o que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Fica firme, irmão. Fica firme. Esses irmãos, infelizmente, que ainda não conseguem entender isso, não conseguem alcançar isso, a minha orientação, como foi o apelo do debatador, é falar, olha, vocês que estão aí no sistema, vocês que estão arraigados nos conceitos de vocês, abre os olhos de vocês. Vem para Iau e Yalcha, que esse nome já foi revelado, é uma profecia que está se cumprindo no século XXI. Mediante essas vias, esse canal de comunicação, o nome está sendo propagado, o nome está sendo anunciado. Provas irrefutáveis, arqueológicas, escritas, experiências individuais de Yaldins, experiências individual com Yaldins que estão no campo, batalhando. Então, essa coisa não tem como a gente contestar. Purifique-se. Preste atenção no que você ouve. O que é purificação? Ficar dentro da minha casa aqui, trancado aos 4 cantos, não ver televisão, não ouvir música, não ouvir nada? Não. Isso seria crendice. Seria bloqueio mental. A Escritura vai dizer, ouça tudo, ouve tudo, retém o que é bom.
3 cuidados que eu preciso ter, 3 janelas que eu preciso vigiar muito, janela dos meus olhos, que são a janela da alma, a janela dos meus ouvidos e a janela da minha boca. Eu conseguindo fazer esse patrulhamento, irmão Gilcemar, olhos, ouvido e boca, eu estou me santificando. Santificar não é o ir para monte, santificar não é o ir para vale, santificar apenas não é o jejuar 12 horas, 24 horas, isso é, sabe, isso faz parte até de um contexto de santificação, mas se eu não prestar atenção, vira um contexto religioso, de prática religiosa, porque o sistema faz tudo isso. O sistema faz tudo isso, irmãos. Então, jejuar não há problema nenhum, dentro do que eu entendo qual é o propósito do meu jejum. O que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Tomar cuidado com essas 3 portas: olhos, ouvidos e boca. Se eu vigiar essas 3 portas, olhos, ouvidos e boca, eu estou me santificando. Tá, irmão? Eu estou me purificando-se. Estou me purificando, estou. Eu não sou surdo. Eu ouço meu vizinho gritar, eu ouço meu vizinho blasfemar, eu ouço meu vizinho espraguejar, porque eu ouço, irmão, porque eu não sou surdo. Mas eu não deixo isso descer para o meu coração. Não fico atribulado com essas coisas. Eu, naquela mesma hora, eu falo, fecha a porta dos meus ouvidos e oro por ele. Então, isso é purificar-se. E ser ousado. Ser ousado o quê? Se eu estou na roda dos meus amigos, se eu estou no meio dos meus familiares, se houver uma oportunidade, eu falo do amor de Al e Alcha. Eu vou revelar uma coisa para os irmãos aqui com muita humildade, aqui no podcast e lá nos vídeos que eu faço lá no canal. Eu conheci muita gente do sistema e conheço muita gente do sistema. Foi 30 anos dentro do sistema, visitando denominação e denominação, denominação e denominação. Festividades, eventos, me chamavam para a gente estar lá dando uma força na palavra. Sabe qual é a minha maior frustração hoje? Eu tenho muita gente lá na minha página oficial do Facebook que assistem às lives Verdade e Mentira, assiste as nossas mensagens de domingo, mas eu fico orando, torcendo para alguém entrar em contato comigo para querer saber ou até querer, muitas das vezes, questionar alguma coisa. Mas tu acredita, irmão Gilsomar, que ninguém fala nada? Mas eu sei que eles visualizam, eu sei que eles ouvem. Porque o Facebook me mostra. E eu não estou aqui falando em termos de soberba, em termos de grandeza, não. Pelo contrário, eu queria que eles viessem até a minha pessoa, dentro daquilo que eu já alcancei, tentar esclarecer algumas dúvidas que talvez pairem nas suas mentes. Porque esse é o tempo que Al está dando a todo mundo. Tanto os Ialdim que já foram alcançados, tanto essas pessoas que a nossa fala está alcançando eles. Sem briga, sem confusão, sem soberba, sem querer bater de frente, sem querer competir quem conhece mais, quem fala melhor, quem sabe mais, nada disso. Porque Yalcha, sendo mestre dos mestres, ele sempre fazia pergunta a algumas pessoas lá. O problema todo é que você faz pergunta e muitas das vezes você fica sem respostas. Então, mas Yalcha fazia, ele nunca quis se mostrar o bam da situação. Então, quando a gente lança uma fala, quando a gente está nesse programa aqui que foi levantado por Yalt, tocando no teu coração para nos trazer aqui para falar alguma coisinha, que a gente fala o basicão do basicão, o basicão do basicão, mas eu sei que isso tem surtido efeito na vida das pessoas. Só que tudo ele já fez. Agora ele me orienta o seguinte, Roberto, você está num tempo muito atrasado daquilo que é a esfera espiritual. Daquilo que é esfera espiritual. Tudo foi consumado por Yalcha, ele já fez tudo. Agora, eu deixo aqui essa fala aqui para vocês se guiar. Lembra lá do que eu falei para vocês quando eu fiz a travessia do Pantanal? Estava tudo lá, o radar já estava lá, os animais já estavam lá, as árvores já estavam lá, tudo já estava lá, irmão Gilsomar.
Quando eu cheguei para atravessar aquela rodovia, tudo já estava lá. Eu só fui apenas orientado para fazer aquela travessia com o quê? Com cuidado e com prudência. Não é diferente agora para os Geldins. Recebeu Iau e Alcha? Tem Iau e Alcha na sua vida? Tem a verdade da palavra plena? Anda em passo de ovelha. Tenta procurar melhorar sempre a sua performance espiritual. Porque se você faz parte daquilo que está escrito lá no livro de Pedro, que nós lemos aqui agora, né? Kéfas, não foi isso que nós lemos aqui agora? Vou achar aqui rapidinho, vou voltar para os irmãos. Se 2:9. você... Isso. Primeira Kéfas 2:9. Isso. Se nós fazemos parte do que diz lá, né? O nosso irmão Kéfas, ele diz lá, olha, irmãos, vocês já são geração eleita, irmãos. Já sou, irmão Roberto? Já, rapaz. Ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Iau, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Shaul bota a cereja no bolo em Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4, que diz, bendito seja Iau, e pai de nosso Yahushua Mashiach, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, com todas as bênçãos espirituais. Bota isso aí na sua mente, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você sabe o que é significado das regiões celestiais? Duas esferas, espiritual e terrena. Espiritual e terrena. Em Alcha, porque Iau nos escolheu, nele, antes da criação do mundo, irmãos, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Kadosh, irrepreensível em sua presença, aleluia. Deu para entender? Então, quando o pai fala assim, não vai acontecer o arrebatamento, não vai acontecer o sequestro da Emoná, da Kehilah do Mashiach, sem que antes ele prepare a gente. Sabe o que eu sempre crio? Eu vou repetir mais uma vez aqui. Sabe o que eu sempre crio? Que no dia, na véspera, nas horas, no canal do Pai, vai haver um sobrenatural tão tremendo na esfera terrena como nunca houve. Vai haver um quebrantamento aonde tiver um Yeldim, porque nem todo mundo que está em Yeldim aqui está com a sua vida no altar, não. Desculpe a minha sinceridade. Vai haver um quebrantamento tão grande, algo sobrenatural. Por quê? Por quê, irmão Beto? Porque se você se enquadra aqui naquele que foi eleito. Você vai estar no mercado, você vai estar na sua cozinha, você vai estar no seu banheiro, você vai estar na sua cama, você vai estar no seu trabalho, vai vir um sobrenatural tão grande, tão grande. Eu creio muito nisso, ninguém me faz pensar o contrário. Que as pessoas vão se dobrar, vai quebrar o joelho na terra, vai chorar, vai clamar, vai gritar. E as pessoas que não for tocadas por esse espírito, por esse mover do Ruach Kadosh, não vão entender nada. Não vão entender nada. Sabe por quê? Porque vai haver um sobrenatural do Pai vindo do Chamaim, algo como nunca a raça humana provou na Terra. Aí sim, aí você vai ver pessoas sendo arrancadas da Terra. Porque ali vai acontecer o verdadeiro arrependimento. Porque converter é uma coisa, se arrepender é outra coisa. Conversão é eu indo para o lado direito e voltar para o lado esquerdo, ou vice-versa, né? Vou trocar aqui. Eu estou indo para o lado esquerdo e voltar para o lado direito. Isso é conversão. Mas arrependimento só tem um que produz, através do Ruach Kadosh, pelo meu Ruach. É o soberano, através da sua presença. Então, eu creio muito nisso. Então, termina minha fala aqui dizendo, irmãos, você precisa só realmente fazer a sua parte. Não temas, busque a fechar essas 3 portas, olhos, ouvido e boca, e ser ousado. Mantenha a sua emuná, não afrouxe, mediante as convicções, mediante aquilo que os homens possam tentar
trazer sobre a sua vida para te convencer daquilo que você já crê. E você, não tenha dúvida, terá um lugar junto ao nosso Abba Pai. Irmão Júlio Selmar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.